senhores telespectadores, eu hoje vou falar-lhes de um dos mais ilustres portugueses da passagem do século XVIII para o século XIX, que está quase completamente esquecido. Bom, ele tinha um nome muito complicado, muito comprido. Esse nome ninguém sabe hoje quem é. Imaginem, ele chamava-se Manuel Francisco de Barros e Sousa de Mesquita, Macedo, Leitão e Carvalhosa. Hoje ninguém sabe quem é este homem com um nome tão comprido. Antigamente havia essa mania, pôr muitos nomes às pessoas, porque cada pessoa tinha que ter o apelido do avô, da avó, do bisavô e da bisavó, e como cada um de nós tem uma data de bisavós, claro, dava esses nomes horrorosos. Ele passou à história com um nome muito mais simples. Visconde de Santarém. É o segundo Visconde de Santarém. É um dos homens que maiores serviços prestaram a Portugal. Era um homem que punha a pátria acima dos partidos. Ele foi um ministro dos mais combativos do Dom Miguel, mas quando o Dom Miguel perdeu, ele vai para Paris e continua a lutar por Portugal, pela posição de Portugal no mundo, e é a ele que devemos o ter ainda tido uma larga parte, enfim, dos domínios coloniais sob o nosso poder. Portanto, deve-se esta homenagem. Era um homem para quem a pátria acima de tudo. Vim contar-lhes isto na Academia das Ciências de Lisboa, porque o segundo Visconde de Santarém era académico efetivo da Academia das Ciências. Hoje a grande maioria das pessoas nem sabe o que é a Academia das Ciências. As pessoas sabem o que é a Faculdade de Ciências, o que é a Faculdade de Direito, o que é a Academia das Ciências. Olhem, é um largo que fica aqui quando se vem pela Rua do Século, depois há a Travessa do Arco, e é o largo da Academia. Mas ninguém sabe o que é a Academia. Bom, eu acho que é pena. A Academia é realmente uma instituição cultural extremamente importante. Extremamente importante. Muito antiga. Isto foi fundado no século XVIII. A primeira sessão pública foi no ano 1780. Bom, ninguém pode dizer ao certo quem é que fundou a Academia. Eu não sei quem fundou a Academia. Porque é claro, assim, oficialmente é claro que foi o Duque de Lafões. Mas o Duque de Lafões foi aconselhado muito por um sábio do seu tempo, que era o Abate Correia da Serra, um homem eminente, e também pelo um outro sábio, Domingos Vandelli, e eles tiveram muitas conversas e há cartas que mostraram que o projeto andava entre todos eles. Bom, o Conde de Barbacena, que foi o primeiro secretário-geral, também, algum deles teve a ideia de fazer uma academia. Em todo caso, quem aparece como fundador é realmente o Duque de Lafões. Eu estou aqui numa sala em que há até uma coisa muito curiosa. Vê-se um medalhão que tem um senhor e uma senhora. Bem, eu não sei se aqui na Academia já prestaram muita atenção a isso. Está lá um senhor e uma senhora. O senhor, não há dúvida, é o Duque de Lafões. Mas a senhora não é a esposa do de Lafões. Não, a senhora não é a Dona Henriqueta. A senhora é a Rainha Dona Maria I. E eles estão ali quase como dois noivos. E isto liga-se com uma história que não é costume contar. É que a Dona Maria, a sua inclinação quando era jovem, era casar com o primo Duque de Lafões. Mas o Marquês de Pombal não deixou, obrigou o Lafões a ir-se embora e só pôde voltar em 1777, quando o Pombal abandonou o governo. Aí a rainha chamou logo outra vez o Lafões e fez-lo, enfim, seu ministro assistente ao despacho, e é a amizade entre a rainha Dona Maria I e o seu primo Duque de Lafões
que permite a fundação da Academia. Estou-lhes aqui a falar de coisas como se vocês todos soubessem quem era o Duque de Lafões, e eu sei que as pessoas não sabem, mas eu explico-lhes isso. É muito simples. O rei Dom Pedro II, que é filho de Dom João IV, Dom Pedro II, que é rei de Portugal no tempo das descobertas das minas de ouro no Brasil, Dom Pedro II, tem 2 filhos. Um é o rei Dom João V, o rei Dom João V, o rei de Escoches, o rei de Mafra. O outro é o infante Dom Miguel. Ele teve esse segundo filho fora de matrimónio, mas legitimou imediatamente, reconheceu, deu-lhe honras de infante, é o infante Dom Miguel. Ora bem, o infante Dom Miguel também teve 2 filhos, que foi o primeiro Duque de Lafões e o outro o segundo Duque de Lafões. Mas o Duque de Lafões morreu afogado no Tejo. Isso é um bocadito misterioso, nunca se esclareceu muito bem porque isso foi. Mas morreu, e o irmão, o segundo Duque de Lafões, portanto, era neto do rei de Portugal, Dom Pedro II, era sobrinho do rei de Portugal, Dom João V, e era primo direito do rei de Portugal, Dom José. Portanto, não admira nada que a rainha tivesse inclinação por aquele primo, que de resto era um lindíssimo rapaz, um excelente cavaleiro, uma bela figura, um homem muito inteligente e muito culto. A rainha teve aquela inclinação. Mas o Marquês de Pombal não concorda com isso, obriga o Lafões a sair do país e Lafões andou lá por fora, nas cortes mais cultas, nas academias, vai-se cultivando e só regressou quando o Pombal caiu. Isto a propósito do medalhão que está além. Como vê, está o Duque e está a Rainha. São eles os fundadores. A Academia começa, a primeira sessão pública é no ano de 1780, houve 3 oradores. Um foi o padre Teodoro de Almeida, que era um homem que falava muito bem, e nessa altura a Academia tinha um membro que tinha o título de orador da Academia, era quem falava em nome da Academia. Foi asneira, porque ele nesse discurso contou, ele também tinha andado sempre lá por fora. O Pombal também não o tinha querido cá dentro. Bom, ele lá fora fez um dia um discurso muito bonito, e numa academia qualquer, e depois perguntaram, mas aquele sujeito quem é? Esse sujeito fala tão bem, quem é ele? É um português. E então ouviam perguntar, português? Mas em Portugal também se pensa. Bom, ele contou isso na oração. É claro que isso escandalizou muito os membros que eram portugueses, que cá estavam e que realmente também pensavam. Isto são exageros, claro. Em Portugal também se pensa, sempre se pensou, continua a pensar. Bom, isso são os tais exageros. Bom, mas isto foi o primeiro discurso. O segundo foi o de um físico sobre a velocidade da luz. Reparem, em 1780 já se discutia aqui a velocidade da luz. O senhor telespectador talvez não saiba qual é a velocidade da luz e nunca se perde nada em aprender. A luz anda 300 mil quilómetros por segundo. 300 mil quilómetros quer dizer, dá 7 voltas ao planeta num segundo. A luz. Bom, portanto é muito difícil de medir. Pois o discurso foi sobre a velocidade da luz. E o terceiro foi sobre o primeiro projeto académico, fazer um dicionário da língua portuguesa. O projeto é apresentado, portanto, em 1780 e, finalmente, o livro foi publicado, isto há 3 ou 4 anos, são 2 volumes. Isto é uma das obras da Academia, devo dizer que é talvez o último serviço prestado à Academia, mas a Academia tem prestado inúmeros serviços a Portugal. Olhem, eu tenho, por exemplo, aqui, junto de mim, isto é nem mais nem menos que os Portugal e a Monumenta Histórica, que é a coleção das fontes para a história medieval portuguesa. Ainda hoje, todos os historiadores, todos, manuseiam este livro, e isto é uma obra da Academia. Bom, eu tenho aqui as memórias económicas. As memórias económicas, isto está na base
da reconstrução da economia portuguesa e do progresso de Portugal durante a primeira metade do século XIX. Bom, mas há aqui muito mais coisas. Isto é a edição do Livro das Armadas. Todas as armadas que partiram para a Índia no tempo dos descobrimentos, tudo isto são grandes obras da Academia. Além de grandes obras, há aqui curiosidades muito emocionantes, porque a Academia tem verdadeiros tesouros. Eu, o que tenho aqui, eu gostava de lhes mostrar, é um missal. É um missal iluminado do século XVI. É o missal de Estevão Gonçalves. O livro é lindíssimo, lindíssimo. Era sobre este livro que os reis de Portugal, quando eram aclamados, juravam cumprir as leis do reino e ser fiéis à sua alta missão. Aqui nesta primeira página, vêem-se aqui umas gotas foram lágrimas da rainha Dona Maria II, quando na altura da Belenzada o obrigaram a jurar que ia cumprir a Constituição de 22 e não a Carta Constitucional. Isto é apenas um dos inúmeros tesouros. Um outro tesouro é, por exemplo, este Atlas. Este é um Atlas do século XVI. No fim está assinado, reparem, Lázaro Luís. Bom, é um mapa lindíssimo do mundo conhecido no século XVI. Bom, a Academia tem prestado inúmeros serviços e um dos mais importantes e que pouca gente conhece é este. A Academia mantém aberta a segunda biblioteca de Lisboa, uma grande biblioteca com 500 mil de volumes. Está aberta desde as 9 às 5. Toda a gente vem, pode consultar os livros que quiser, ninguém paga coisa nenhuma. Bom, é a Academia quem suporta, enfim, todo o peso deste serviço. Aqui se tem dado grandes passos em frente. Há muito mais para contar da Academia, tudo isto eram histórias para contar. Eu vim aqui para falar realmente do Visconde de Santarém, porque o Visconde de Santarém é um homem esquecido, e é um homem esquecido porque foi um homem vencido. O Visconde de Santarém, fidalgo, ele é o segundo Visconde de Santarém, portanto, já o pai dele era Visconde. Bom, e ele nasceu na altura da Revolução Francesa. Ele nasce em 1791. 91 é um ano em que um médico, um doutor francês, fez uma grande descoberta. O doutor Guillotin descobriu uma máquina muito bonita chamada guilhotina, que era uma coisa que cortava logo a cabeça, para cortar cabeças, uma máquina de cortar cabeças. Bom, isto é no ano em que nasce o nosso Visconde de Santarém. Claro que ele, quando tem 2 anos, é quando matam o rei Luís XVI. Quando tem 3, matam a rainha Maria Antonieta. Ele toda a infância ouve falar nos horrores da Revolução. Bom, quando é novinho, tem que ir para o Brasil, interrompe os estudos, vai para o Brasil, porque a corte tem que sair de Lisboa, vai para o Rio de Janeiro, e ele lá vai com os pais para o Rio de Janeiro. Portanto, este homem chega, enfim, à idade adulta com o horror da Revolução Francesa. É, portanto, um homem do antigo regime. E dedica-se imensamente ao rei Dom Miguel. Dom Miguel fala o ministro dos Estrangeiros, o que era muito difícil, porque as nações estrangeiras não reconheciam Dom Miguel como rei de Portugal. E porquê? Porquê? Por uma razão. Realmente, morre o rei Dom João VI, rei morto, rei posto, e, portanto, morto Dom João VI, segue-se o filho mais velho, que é o Dom Pedro. Mas o Dom Pedro é imperador do Brasil. E toda a gente sabe que ele não vai largar o Império do Brasil para voltar a Portugal. Portanto, se ele não pode ser rei, ele tem um irmão, que é o Dom Miguel, e em Portugal, as classes superiores realmente disseram que o rei é o Dom Miguel. Em todo caso,
há uma elite intelectual mais progressista que diz, não, o rei é o Dom Pedro, embora não venha, porque o Dom Pedro, quando soube que o pai morreu, disse isto: bom, eu realmente não vou, eu não saio daqui, mas os meus direitos de rei passo à minha filha, à minha menina Dona Maria da Glória. Ela na altura tinha, acho que 8 anos, era muito pequenina, e a minha filha casa com o meu irmão Miguel, e o meu irmão, que já é um homem, fica regente de Portugal, enquanto a minha filha não pudesse ser rainha. E, entretanto, o Dom Pedro faz outra Constituição, que é a Carta Constitucional, e o Dom Miguel concordou. Ele, ao princípio, concordou. Ele estava em Viena, estava exilado em Viena da Áustria, chegou a celebrar o contrato de esponsais. Esponsais é promessa de casamento. Com a sobrinha, com a Dona Maria da Glória, disse que sim, que aceitava a carta, voltou para Portugal, mas quando chegou aqui, isto é em 1828, toda a gente lhe diz, não, é o nosso rei, não queremos o outro, este é que é o verdadeiro rei, é o rei absoluto. Todas as camadas conservadoras, as camadas já instaladas, reúnem cortes e aclamam Dom Miguel como rei absoluto. E é assim que se gera a guerra. De um lado, Dom Pedro, que está no Brasil, mas que, entretanto, é obrigado também a abdicar da coroa brasileira porque teve conflitos políticos, não se aguentou no Brasil, volta à Europa e agora vem defender os direitos da filha. E a guerra entre absolutistas e liberais é entre Dona Maria, a jovem Dona Maria, que ainda é uma criança, e é Dom Miguel, e efetivamente quem reina em Portugal entre 1828 e 1834. Ele é realmente o rei. Bom, tem os seus governos, e o seu ministro dos estrangeiros é o Visconde de Santarém, que tenta que todos os países o reconheçam, mas os países, a começar pela Áustria, pela França, pela Inglaterra, pelo próprio Papa, não o reconhecem por isto. Então ele prometeu ao irmão que casava com a sobrinha, fez o contrato de esponsais, jurou cumprir a carta e agora rasgou essas promessas todas, não quis saber, e por isso as potências não reconhecem o reinado de Dom Miguel. Em Portugal ele é realmente o rei absoluto, sem dúvida, dirige o país, e um dos ministros mais importantes que ele tem é geralmente o Visconde de Santarém. Só que no fim do reinado, e não sei bem porquê, Dom Miguel zanga-se com o Visconde de Santarém. Demite-o, é demitido ministro, expulsa-o da corte, não o deixa viver junto da corte. Bom, eu creio que a razão, e é isto que se diz, está numa carta que eu tenho aqui, uma carta que o Visconde de Santarém escreve ao Duque de Lafões, este é o terceiro Duque de Lafões, sobre uma trégua com o Dom Pedro, para ver se acabava com a guerra. Eles estão lá no Porto, deixá-los sair, deixá-los ir embora, enfim, não os punir. Até há aqui uma frase muito estranha nesta carta, eu não sei bem o sentido da frase, mas leio-a. Poderá ocorrer também a oportunidade de que coisa alguma se lhes deva conceder sem a condição de entregarem às tropas de El Rei as ilhas de que se acham de posse. Quer dizer, admite que eles tenham que restituir os Açores, mas quer dizer, se admite que sim, também admite que não. A ideia parece que é esta: Dom Pedro fica rei dos Açores e o Dom Miguel fica rei de Portugal. É o que sugere esta carta. De qualquer maneira, sei que o rei se zangou muito, demitiu-o, pouco depois triunfam os liberais, ele sai de Portugal, vai viver para a França e passa a sua vida inteira a defender Portugal,
a defender o direito de Portugal às suas possessões ultramarinas, direitos históricos. E é para isso que ele faz uma obra famosa, que é um atlas, imensos livros, tudo isto são livros de Visconde de Santarém, a defender os direitos de Portugal. Eu gostava que vissem o atlas, eu vou ali mostrá-lo. É que por essa altura está a começar a grande revolução industrial. Os países civilizados procuram as fontes de matérias-primas e, portanto, chegam à África, chegam à América e dizem: isto é meu, aqui mando eu. Bom, o Visconde de Santarém está em Paris e trata de demonstrar que quem chegou primeiro foram os portugueses. Esse é o problema da prioridade dos descobrimentos nacionais. E para o provar, ele publica, página a página, um grande atlas, tenho aqui, com as cartas que encontrou em todas as bibliotecas dos países por onde passou e pelos quais se mostra claramente que o primeiro desenho certo do litoral africano foi feito por cartógrafos portugueses. Ao mesmo tempo publicava livros. Este, por exemplo, é demonstração dos direitos do Reino de Portugal a uma grande parte da costa da África. Discutia-se aqui a pretensão da embocadura do Zaire, que os ingleses nos disputavam. A verdade é que ele venceu esta batalha. O próprio grande sábio Humboldt, que tinha dito que não, que tudo aquilo tinha sido feito primeiro lá por franceses, por alemães, pelo Martim de Boémia, lhe manda uma carta que está publicada a dizer que realmente você tem razão, eu estava enganado, e a batalha da prioridade dos descobrimentos portugueses foi ganha pelo grande combatente que se chamou Visconde de Santarém. E a isso devemos nós, na partilha da África, ter podido ainda, no Congresso de Berlim de 1880, marcar a nossa posse e os nossos padrões em grandes regiões da África ao sul do Equador. Eu acho que um homem que aqui foi vexado, humilhado, destruíram-lhe a casa, queimaram-lhe a biblioteca, exilaram-lhe a ele e à família, mas que longe continua a dizer: sim, mas tudo isso são partidos e acima dos partidos está a pátria. Este homem é uma injustiça que hoje esteja tão esquecido.